Meu povo, não deixe de se inscrever em nosso novo canal, o Narrativas Malassombradas. Seja um dos primeiros a se inscrever. O link está na descrição desse vídeo. Olá, minha gente! Já verificaram se vocês estão inscritos mesmo no canal? Então ativa o sininho para não perder as novidades. E se quiser aparecer como colaborador, é só meter o dedo no botão de se tornar membro. E se você tem uma história mal-assombrada, é só enviar para esse e-mail que está aparecendo aí na sua tela. Agora, vamos deixar de conversa mole e vamos embora saber qual será o caos de hoje. Colaboraram com esse vídeo os seguintes membros: Causos de Cinema. Um lobisomem paulistano em Recife. Esse caos se passa exatamente no ano de 1981, lá em Pernambuco. A história começa com dois jovens que há poucas horas tinham acabado de descer de um ônibus perto de uma praia. Bicho, eu acho que a gente desceu no lugar errado. Era pra gente ter perguntado se era essa a Praia de Boa Viagem, disse José. Davi e José tinham descido antes da capital pernambucana. Estavam agora, precisamente, na cidade de Jaboatão dos Guararapes. Os dois já haviam andado algumas horas pela orla da praia, mas sem encontrar ninguém. Tudo que viam era o mar à frente e atrás uma mata de coqueiros. Era quase 3 horas da tarde e o calor castigava aqueles homens acostumados às temperaturas frias de São Paulo. A abertura do Carnaval de Recife é só amanhã à noite. Temos hoje e amanhã de manhã para curtir essas praias. Vai ser bacana, disse o outro rapaz, parando de repente. Que foi, bicho? Perguntou José. Isso aqui é uma estrada. Deve levar a algum vilarejo ou povoado, falou Davi. Os dois seguiram por uma estradinha de terra e logo o sol ameaçava se esconder. Após meia hora de caminhada, avistaram algumas casas e à frente delas alguns barcos e redes de pesca. Vamos perguntar a alguém se estamos na Praia de Boa Viagem, falou Davi. Mas antes que o outro falasse algo, viram uma casa onde se lia Bar da Carne de Bode. Foram até lá e logo perguntaram ao homem do balcão. Essa aí é a Praia de Boa Viagem, é? Perguntou Davi. É nada, aqui é Barra de Jangada. Vocês vão ter que pegar algum automóvel ou ônibus para chegar lá. A menos que queiram ir andando, falou o homem, percebendo que aqueles dois não eram dali. E dá para ir a pé? Perguntou José. A gente aqui mesmo vai direto a pé. Vendemos peixe lá todo sábado e domingo. Mas não sei se vocês aguentam a caminhada pela estrada da mata, falou o homem no balcão. Será que dá pra gente ir andando? Perguntou Davi ao amigo. Se esse povo consegue ir, por que a gente não consegue? A gente guarda o dinheiro pra gastar e curtir o carnaval, sacou? Disse José, sussurrando. Os dois rapazes perguntaram o caminho e o homem no bar falou duas opções. Uma mais longa e a outra por um atalho pela mata. E o homem no bar então falou. Agora eu não acho muito bom vocês andarem por essa estrada da mata à noite não, viu? É melhor ir pela beira da praia, que é mais longe, mas é mais seguro, falou o dono do bar. Mas por quê? Quis saber Davi. O povo conta muitas histórias de gente que some nessas matas e nunca é achado. Ou então é só achado os pedaços do corpo, disse o homem do bar. Os rapazes então partiram, mas no caminho decidiram chegar mais cedo na Praia de Boa Viagem. Então seguiram pela estrada da mata, aquela que o homem do bar tinha dito para eles não irem, pois a noite já vinha chegando. O vento do mar soprava forte as árvores daquela mata.
Uma hora de caminhada depois, Davi e José já não aguentavam mais, dar nem sequer um passo à frente. Então pararam. Como essa gente aguenta andar isso, hein? Perguntou José. Imagine se fosse de dia, no sol quente. Ia ser pior ainda, falou Davi. Foi quando das profundezas da mata ouviram aquele uivo aterrorizante. O pior é que não parecia ser tão longe. Aquilo parecia estar bem perto. O que foi isso? Perguntou Davi. Será um cachorro? Falou José. Acho que não. O velho do bar falou pra gente não ir por aqui, que era melhor ir pela praia. Disse que aqui é costume desaparecer pessoa. É melhor a gente voltar, disse Davi. Os dois homens ficaram se tremendo de medo e voltaram. Seguiam no rumo daquele vilarejo de pescadores. Mesmo cansados, apressaram os passos. E enquanto voltavam, ouviram os uivos novamente, porém, cada vez mais perto. Foi quando viram um rosnado, que vinha bem do lado deles da mata. Os homens se arrepiaram naquela hora. Tem um bicho na mata, falou Davi. Vamos seguir devagar, disse José, começando a andar. Porém, a cada passo que eles davam, parecia enfurecer mais ainda aquele ser que se escondia nas trevas da mata. Logo temendo que aquilo lhe atacasse por trás, os dois pararam novamente de andar. Então ouviram um estridente uivo. Minha nossa, o que será isso? Perguntava Davi, olhando para a direção de onde tinha vindo aquele uivo da mata. De repente, algo saltou sobre José, lhe derrubando no chão. Davi levou um susto, viu apenas uma sombra negra que na escuridão ele não conseguia identificar a forma. Viu apenas que era uma criatura que arrastava José para dentro da mata enquanto ele gritava aterrorizado. Davi começou a correr e a gritar por socorro. E quando ele olhou para trás, viu a criatura lhe perseguir pela estrada. Era um animal enorme, com a aparência de um cachorro. A fera rosnava e continuava a lhe perseguir. Davi gritava por socorro e logo ele viu as luzes do vilarejo lá na frente e gritou mais forte ainda por socorro. Porém, a fera lhe derrubou saltando sobre suas costas. Ele gritou e sentiu uma dor aguda no braço. Aquela criatura havia lhe mordido. Um disparo então se ouviu. Em seguida, mais outro. Davi então viu aquele ser cair do seu lado. Para sua surpresa, era um homem, sem roupas, todo ensanguentado. Quando Davi acordou pela manhã, estava em um quarto de hospital, no Recife. Uma enfermeira tinha lhe falado que um doido varrido tinha lhe atacado. E graças aos moradores do vilarejo, que ouviram seu chamado de socorro, ele tinha sido salvo. Porém, seu amigo José não tinha tido a mesma sorte. Fora encontrado, todo dilacerado, perto do local. E o homem que tinha lhe atacado tinha sido morto pelos moradores. Davi tinha achado estranho, porque ele tinha olhado para trás e tinha visto um enorme cão correndo atrás dele. Porém, ele não ligou. O que tinha lhe impactado era a morte de José. No começo daquela tarde, ele perguntou ao doutor quando ele teria alta. Hoje mesmo. O sujeito apenas lhe deu uma mordida profunda nas costas. E você teve um desmaio logo em seguida, falou o doutor. Foi assim que naquela tarde ele seguiu para um pequeno hotel ali mesmo no Recife, depois de receber alta. Estava arrasado, mas como era sexta-feira de abertura de carnaval em Pernambuco, Davi decidiu ir para os focos de folia para se distrair um pouco. Quando deu por si, estava bêbado em um dos becos sem saída da velha Veneza brasileira. Tinha bebido muito para esquecer aquela fatalidade. Mas de repente, começou a sentir dores terríveis por todo o corpo. Os frevos tocados em um volume altíssimo impediam os foliões de ouvirem os gritos de dor que Davi dava naquele beco. Um casal seguia para aquele beco.
Os dois se afastavam cada vez mais do foco de folia, a fim de escapar do tumulto e namorar em paz. Vamos ficar aqui, meu bem, disse o rapaz para a moça. Mas está muito escuro, falou ela. Oxe, assim é que é bom, falou o rapaz sorrindo. De repente, do fundo do beco surgiu aquele rosnado. Tu viu isso? Perguntou a moça ao homem. Eu não vi nada não, disse ele. A moça assustada olhava na direção mais escura daquele beco sem saída. Foi quando viu 2 olhos vermelhos na escuridão. Tem alguma coisa ali, disse ela, sentindo calafrio, e percorreu o espinhaço. De repente, da escuridão daquele beco, algo saltou e derrubou o rapaz no chão. Era o lobisomem, e logo ele despedaçava o rapaz, mordendo e lhe rasgando com as unhas. Ao ver aquela cena aterrorizante, a moça correu dali, decidida a procurar uma ajuda para seu namorado. Davi, na forma de lobisomem, devorava aquele homem. Lá no fundo, sentia que aquilo era errado de se fazer. Mas ao sentir o gosto da carne, aquilo lhe incitava cada vez mais a devorar aquela criatura que já não tinha vida. De repente, ele ouviu um pipoco bem perto. Era um tiro e logo viu um policial correndo em sua direção. A moça tinha avisado ao policial da presença dele. O lobisomem não teve outra saída senão correr para o fundo do beco escuro. O policial sabia que ali não tinha saída. Na escuridão, ele viu os olhos vermelhos daquele ser, brilhando como 2 luzinhas. Atirou lá para dentro, e de lá já não via mais nenhum som. Será que acertei? Se perguntou o policial. Mesmo assustado, ele deu o primeiro passo na direção do beco. Não via mais nenhum som, nem mesmo rosnado. Com a arma em punho, ele avançava em direção ao trecho mais escuro do beco. Foi quando ele ouviu lá de cima um esturro e viu aquela fera saltar sobre si. Um pipoco de tiro ecoou no silêncio daquela noite de carnaval. Logo, só os foliões mais corajosos se aproximaram do local, junto com outros policiais. O que eles viram foi uma cena trágica. Um homem todo ensanguentado, estirado no chão. Ele estava sem roupas. E de pé, ao lado daquele corpo, estava o policial, que tinha acabado de lhe matar. O homem estava ileso. Nem mesmo um arranhão havia levado. E então contou tudo o que tinha acontecido. Mas, como sempre, muita gente não acreditou. Afinal, ali estava o corpo de um homem morto, e não de uma fera. Essa história correu durante todo aquele ano. Teve gente que acreditou, e outros que preferiram acreditar que se tratava apenas de um homem bêbado que tinha ido curtir o carnaval. Essa foi a história do lobisomem paulistano em Recife, morto numa sexta-feira de carnaval.